Olá, boa tarde. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, falou hoje na comissão que acompanha as ações de combate à Covid-19. Mansueto Almeida foi o autor do plano apresentado pelo governo em 2019 para ajudar estados endividados a pagar suas contas e fazer o ajuste fiscal. O projeto que criava o Plano Mansueto acabou arquivado e, no lugar dele, foi aprovada uma proposta que tramitava em conjunto e que prevê socorro financeiro a todos os estados e municípios, principalmente para ajudar no combate ao coronavírus. O repasse direto é de 60 bilhões de reais, mas pode chegar a mais de 120 bi, com suspensão de pagamentos e renegociação de dívidas. Na audiência pública na comissão que acompanha as medidas de combate à Covid-19, Mansueto Almeida disse que o Brasil, assim como todos os países, foi pego de surpresa com a pandemia. Mas junto com o Congresso, o governo tem conseguido reagir. Eu vou começar fazendo um alerta. Qual é o alerta? Reconhecendo o papel do Congresso Nacional no ajuste que o país vinha fazendo. E, claro, vai continuar depois dessa crise. O Congresso Nacional, nos últimos 3, 4 anos, foi fundamental para aprovar as medidas que esse país precisou aprovar para reduzir o tamanho do buraco fiscal. Vale lembrar que o Brasil, antes da crise, nós já estávamos com as contas no vermelho. Ou seja, tudo que o governo federal arrecada, menos o que ele gasta, dava um déficit que o planejado para este ano era um déficit de 124 bilhões de reais, sem incluir a conta de juros. E a matéria completa da repórter Dinalva Ferreira, que foi quem acompanhou esta reunião que acabou agora há pouco, você pode assistir logo mais na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. O primeiro item na pauta de hoje da sessão do plenário do Senado é um projeto do senador Eduardo Braga que suspende temporariamente os reajustes de preços dos medicamentos e também das mensalidades dos planos de saúde. A suspensão é pelo prazo de 120 dias. Previsão semelhante já consta de medida provisória editada recentemente pelo governo. Mas, além dos preços dos remédios, o projeto no Senado também suspende por igual período o ajuste anual de preços dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em razão dos efeitos da emergência provocada pela Covid-19. Essa é uma medida justa. No momento de enfrentamento de pandemia, não é certo as seguradoras de saúde, os planos de saúde estarem reajustando anualmente, muitas vezes acima da inflação. Bom para consumidores, a medida pode trazer dificuldades para o setor produtivo, como explica este farmacêutico. O impacto pode ser negativo para os setores envolvidos na cadeia produtiva, distribuição e varejo, ou seja, indústrias farmacêuticas, distribuidoras de medicamentos e farmácias. Os fabricantes poderão sofrer com a defasagem do preço dos medicamentos, pois junto com essa crise sanitária e econômica, vem também um aumento no preço do dólar, que encarece o custo dos insumos farmacêuticos, que em sua grande maioria são adquiridos por meio de importação, especialmente lá da China. Além disso, a pandemia também gerou um impacto na logística desses insumos, consequentemente, o iminente risco de desabastecimento do setor produtivo. Com a escassez de insumos, entra aqui mais um fator que pode elevar o preço da matéria-prima. É uma reação em cadeia. O crescimento do desemprego e a retração da economia podem levar muitos a desistir dos planos de saúde, ainda mais se as mensalidades tiverem reajuste. E isso no momento em que o sistema de saúde vive um tipo de colapso, em especial nas grandes cidades. Esse projeto ele é um projeto que entra realmente nessa concepção da calamidade. Justamente pedindo o sacrifício e a participação dos planos de saúde, dos seguros privados e também dos medicamentos, congelando esses preços, não é, durante o período de 120 dias. Mais de 2 milhões de brasileiros já pediram aos bancos para renegociar dívidas.
O Senado deve votar um projeto que congela os juros do cheque especial e do cartão de crédito em 20% ao ano. A proposta está entre as prioridades do Senado para a redução da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. Cheque especial e rotativo do cartão de crédito. Esses são considerados os dois vilões das modalidades de empréstimo. Os juros para quem usa esses recursos são muito altos, em média 300% ao ano. Uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, junto com a Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas, revelou que de 10 brasileiros, 2 usam um cheque especial e 40% dessas pessoas fazem isso todos os meses, como se fosse uma complementação de renda. Quando o assunto é cartão de crédito, a pesquisa revela que 1 em cada 4 brasileiros não paga toda a fatura do cartão, entrando nos juros rotativos, modalidade de crédito considerada uma das mais caras do mercado. Não é aconselhável usar isso nunca, mas é um crédito fácil. E como é um crédito fácil, que eu não preciso conversar com o gerente, eu não preciso falar com ninguém, as pessoas usam muito. Numa situação de crise dessa, em que até os bancos estão fechados, é de se esperar que as pessoas vão entrar no cheque especial, no rotativo do cartão com uma maior frequência do que utilizam normalmente. Pensando nisso, o Senado pode votar uma proposta que congela em 20% ao ano as taxas do cheque especial e dos juros do cartão de crédito no período de março de 2020 a julho de 2021. A medida pretende ajudar principalmente o pequeno empresário, o profissional liberal e o empregado que perderam a fonte de renda. Essa proposta está entre os 12 projetos escolhidos pelo Colégio de Líderes como prioritários para serem votados nas próximas semanas. O Banco Central deveria limitar as taxas de juros sobre cartões de crédito rotativos, como outros países fazem. Portugal, o Banco Central limita para este ano em 16%. No Brasil, a liberalidade é total e os bancos cobram taxas de juros extraordinárias. Alguns bancos estão fazendo negociações individuais. Nesta segunda-feira, a Federação Brasileira dos Bancos divulgou uma nota informando que mais de 2 milhões de brasileiros pediram para renegociar suas dívidas. Os valores dessas renegociações chegam a 200 bilhões de reais. O levantamento reúne dados dos 5 principais bancos brasileiros. O Banco Central também já anunciou medidas nesse cenário de pandemia, com uma ampliação da liquidez do sistema financeiro em 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Mas não houve nenhuma medida relacionada ao congelamento dos juros do cheque especial e do cartão de crédito. O objetivo é beneficiar o cidadão, o trabalhador, que muitas vezes precisa contrair empréstimos nessas modalidades e acaba pagando taxas de juros muito elevadas. Os bancos continuarão ganhando horrores, estabelecendo as taxas do seu interesse e não da sociedade. Eu creio que não haverá obstáculo à aprovação desse projeto e é uma medida necessária que o Congresso Nacional tem que ter iniciativa, já que o Banco Central não está adotando as providências necessárias nesse momento em que todos são necessariamente convocados para oferecer a sua contribuição. Senadores analisam um projeto que determina o pagamento da apólice de seguros que envolvam casos de pandemia, mesmo que haja essa restrição no contrato. Está lá na maioria dos contratos de seguros. Pandemias ficam de fora da cobertura e não dão direito a indenizações, sejam por morte, por invalidez e até por lucros cessantes, modalidade de seguro geralmente utilizada pelos profissionais liberais. Mas, mesmo assim, muitas seguradoras decidiram que vão desconsiderar essas cláusulas e vão pagar as indenizações nos casos que envolvam a pandemia do novo coronavírus. A iniciativa foi das próprias empresas, mas a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, já solicitou aos representantes das empresas de seguro que façam o pagamento das apólices. Fizemos contatos informais, primeiro com a SUSEP, que é o órgão regulador, e também com a entidade que congrega as seguradoras, e depois mandamos um ofício para termos isso documentado. E sabemos, muitas seguradoras já nos adiantaram que, a despeito da previsão
da exclusão, elas tomaram a iniciativa de pagar, né, a indenização securitária, o que nos parece bastante desejável nesse cenário. O senador Randolfo Rodrigues apresentou uma proposta pensando exatamente em resguardar o direito dessas pessoas que fizeram seguros e que não teriam, pelo contrato, direito à indenização no caso de pandemias. O projeto altera o Código Civil e obriga as seguradoras a pagar a indenização nos casos de morte ou incapacidade decorrente de pandemias e endemias declaradas por órgão competente, mesmo que haja essa restrição na apólice. O PLS 890 busca transformar um direito incerto em um direito líquido e certo. Epidemias e pandemias sempre existiram e sempre existirão. É um absurdo hoje, na legislação civil brasileira, não ter a cobertura de vida para sinistros dessa natureza. É isto que esse projeto busca solucionar. A proposta só valerá para os contratos realizados após a entrada em vigor da lei. Para os seguros já contratados, o pagamento da indenização depende do texto de cada contrato, da decisão da seguradora e de eventuais decisões da Justiça. O Congresso Nacional realizou nesta quarta-feira sessão remota para votar 2 projetos de lei que reforçam o caixa da segurança pública de estados, municípios e do Distrito Federal. Para valer, esses textos ainda dependem de sanção presidencial. A reunião foi dividida em 2 partes. Primeiro, os deputados fizeram a votação remotamente e, em seguida, os senadores. 2 propostas foram aprovadas. A primeira abre crédito suplementar para o Ministério da Justiça de quase 776 milhões de reais. O valor faz parte de uma estimativa do próprio Ministério e ainda pode sofrer alteração. O dinheiro será para reforçar a segurança pública dos estados e do Distrito Federal. Esse PLN, ele trata de um cumprimento de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Uma questão que, do Fundo Nacional de Segurança Pública, proveniente de receitas de loterias. Então, o governo teria que colocar obrigatoriamente, repartir com os estados este recurso. Então, é uma decisão judicial onde determina que o Executivo faça isso. Tem um problema que eu gostaria de colocar para os senadores. Eu acabei de falar agora no Ministério da Economia, quero falar com o nosso líder Fernando, não falei ainda com o general Ramos, a questão da Paraíba. A Paraíba, ela não foi considerada na sentença. O que nós estamos tentando costurar? É que a gente pudesse agilizar a liminar, porque o Supremo poderia colocar isso, ou o Ministério, que eu vejo uma certa dificuldade, porque é uma decisão judicial, mas nós não podemos deixar a Paraíba fora disso. Mas também eu não tenho como acatar. Eu quero me comprometer publicamente da nossa cobrança do governo federal para que possa recompor esse recurso do Estado da Paraíba, porque seria uma grande injustiça com um Estado da Federação, todos os outros serem contemplados e a Paraíba ficar de fora. O outro projeto de lei aprovado autoriza a recomposição salarial neste ano das polícias militar e civil e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, carreiras custeadas pelo Fundo Constitucional do DF. O aumento salarial também vai valer para os servidores militares dos ex-territórios federais, Rondônia, Roraima e Amapá. O governo estima um impacto financeiro de 505 milhões de reais sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal, mas sem aumento das despesas da União. A previsão é de que o reajuste seja de 25% em vantagens da Polícia Militar e dos Bombeiros e de 8% na remuneração da Polícia Civil, mas os percentuais ainda deverão ser confirmados por medida provisória. Essa matéria é absolutamente única no Congresso Nacional, porque esse é um acordo que vem sendo rolado aí por 2 anos e em que pese o mérito dos ex-territórios, que foi inserido de maneira muito justa, no caso do Distrito Federal, todos nós, os 81 senadores e senadoras, somos um pouco de Brasília. E Brasília já vem com esse aumento
sendo prorrogado há muito tempo. É a única matéria que remanescia da aprovação do plenário da Comissão Mista de Orçamento. E antes de aprovar esses PLNs no plenário virtual do Congresso, os senadores votaram em sessão remota do Senado a medida provisória que destina mais de 8 bilhões de reais a estados e municípios para o combate ao coronavírus. A MP deixaria de valer na próxima segunda-feira, caso não tivesse sido aprovada pelos parlamentares. O valor deverá ser utilizado para a aquisição de equipamentos e materiais que auxiliam na luta contra a Covid-19. O texto original encaminhado pelo governo previa que os recursos seriam utilizados para o abatimento da dívida pública dos estados e do Distrito Federal, com base na extinção do Fundo da Reserva Monetária, gerido pelo Banco Central. Os critérios para a distribuição do dinheiro ainda serão definidos pelo Executivo, levando em conta alguns requisitos, como o número de infectados pelo novo coronavírus em cada unidade da federação. A proposta não gera custos para a União, tendo em vista que trata, em essência, da realocação de recursos financeiros. Ela iria expirar na segunda-feira e como nós deliberamos que nós teríamos sessão deliberativa terça, quarta e quinta, a gente talvez não tivesse tempo apto e acabaria perdendo a disposição desse recurso para estados e municípios. Foi por isso que eu tentei, da melhor maneira possível, com a compreensão de todos os senadores, colocar em votação na sessão de hoje. E nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.